Agora 10 horas com mais 7 minutos. A Lu disse há pouco, né, que a gente ia falar sobre repercutir, né, esse caso do Pelé. E a gente fala agora justamente sobre esse assunto, né? Ele está internado para tratamento, né, desse câncer de cólon. Mais precisamente agora sofreu aí uma infecção, né, nos pulmões. O Pelé, ele estaria sendo submetido a tratamentos paliativos, né? Esse termo aí que ganhou repercussão nos últimos dias com essa internação do rei do futebol. Mas o que são, né, esses cuidados paliativos? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo, né? E para quem estiver na nossa live no YouTube, pode conferir também em imagens a conversa que a gente vai ter com uma especialista, né? A médica paliativista da empresa Saúde no Lar, especializada em home care, a doutora Michele Andreatta. Doutora Michele, primeiramente, né, muito obrigado por ter atendido aqui a nossa reportagem, né, a sua disponibilidade nessa manhã de terça-feira. É um prazer tê-la aqui na Band News FM. Bom dia, o prazer é todo meu, ainda mais para falar de um tema que eu tanto gosto. É isso. Doutora, não tem outra pergunta que não seja para começar, né? O que são os cuidados paliativos, né? O que define, né, esse tipo de ação médica? Dá mais detalhes para a gente, por favor. Primeiramente, eu queria salientar e alertar todo mundo que cuidado paliativo não significa proximidade iminente de morte, não é morte iminente. Significa que a gente vai deixar de priorizar o tratamento curativo, porque certas doenças não têm cura, e não só doenças oncológicas, muitas doenças não têm cura e não são oncológicas. E com isso a gente entra na fase de cuidado paliativo. O que é o cuidado paliativo? É priorizar a qualidade de vida do paciente. E eu falo que, acima de tudo, é compartilhar com o paciente decisões médicas, né? Então, eu como médica, eu tenho o dever de expor quais são as alternativas viáveis para que ele não tenha perda da qualidade de vida, ou que ela aconteça de uma forma mais gradual, mais suave, sem sofrimento. Doutora, quem fala é Murilo. Achei interessante a senhora abrir falando dessa questão que não significa necessariamente a proximidade da morte, porque foi inclusive as filhas, né, do Pelé, depois que veio a público a informação que ele está submetido aos cuidados paliativos, elas vieram a público para dizer que isso não significava que ele estava morrendo, né, que ele não significava que ele morreria nas próximas horas, nem nos próximos dias, né? Apenas uma opção de tratamento. Só para a gente ser mais claro, por exemplo, num caso específico como o dele, que é tratamento, né, está fazendo uma quimioterapia para um câncer de intestino. Quer dizer que, segundo os médicos, ele não responde mais a essa quimioterapia, né? O corpo não responde mais. Quer dizer, então, que vai deixar de fazer essa quimioterapia e vai tentar manter ali uma qualidade de vida, mesmo sem essa quimioterapia, né? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: qual que é a formação de um médico paliativista? Ótima pergunta. Então, respondendo a primeira pergunta, o que a quimioterapia, o que o tratamento oncológico faz? A gente existe basicamente 3 tipos de tratamento que são curativos na oncologia, que seria a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, que são os mais comuns, vamos dizer assim. Existem outros, mas menos frequentes. Esses tratamentos visam diminuir o crescimento do tumor, conter aquele tumor, para depois ser viável uma cirurgia, ou fazer uma cirurgia antes e depois tentar matar as células que ainda residem ali e que às vezes circulam por todo o corpo. Quando que a gente fala em falha de tratamento oncológico? Quando o tumor, ou no lugar onde ele se originou, ou nos lugares por onde a circulação levou aquela célula que está com um crescimento anormal, que seria o câncer, quando essas células deixam de serem contidas. Então, ou há um crescimento desse tumor, ou esse tumor para de regredir, ele deixa de diminuir, inviabilizando os outros tratamentos, né? Ponto. Então, isso é a não resposta. Isso não significa que o ser
a pessoa deixou de responder. Porque a gente é muito mais do que um tumor, muito mais do que uma lesão, né? E o cuidado paliativo, ele tem muito essa visão holística, essa visão integrativa, que o ser humano não é só uma doença, ele é um conjunto de coisas. E aí a gente tem um conceito que foi a fundadora do cuidados paliativos, ela trouxe esse conceito para a gente, a Cicely Saunders, lá na década de 60. E ela fala em dor total para todo ser humano, não só para o paciente oncológico. Na dor total, a gente tem basicamente 4 tipos de dor, vamos dizer assim. Não são tipos, mas são abordagens de uma mesma dor. Então, existe a abordagem física, que muitas vezes é o que a gente vai procurar quando a gente procura um médico. Eu tô com dor de cabeça. Mas por que eu tô com dor de cabeça? Pode ter um fundo emocional. Então, o meu psicológico fica abalado com essa dor de cabeça. Olha, eu não consegui trabalhar. E aí eu deixei de desenvolver um papel social no meu trabalho, né? E essa dor social é a minha falta ao trabalho, meu abstencionismo ao trabalho. E uma dor espiritual, né? Nossa, é aquela angústia que a gente fica quando deixa de fazer alguma coisa, ou um medo. Nossa, vai acumular meu trabalho, tô com medo do dia seguinte que eu vou voltar, porque eu vou ter mais trabalho e ainda não vou estar recuperada. Então, isso gera uma angústia, um medo. Isso é espiritualidade na dor, o que é diferente de religião. Tá? Então, toda vez que eu falar em espiritualidade, significa nessas angústias que a gente sofre, e não por conta da religiosidade do paciente, que independe, né? E na sua segunda pergunta, que você me perguntou sobre a formação, geralmente a gente tem uma formação clínica inicial, e os clínicos, a formação médica consiste na faculdade, né? A gente faz aí 6 anos de faculdade, depois tem as especializações ou residências. Para toda especialidade clínica, a gente precisa fazer essa passagem na clínica médica e depois faz uma subespecialização, seja ela cardiologia, oncologia, pneumologia. Então, basicamente, hoje, pela Sociedade de Medicina Paliativa, eles pedem para a gente ter essa formação clínica e depois a gente faz ou residência ou especialização em cuidados paliativos. E eu, além de ser paliativista, eu sou pneumologista. Então, eu vi aí que o Pelé intercorreu com problema respiratório, e 70% de todos os atendimentos em unidade de emergência, em ambiente hospitalar, são de origem respiratória. Então, é o mais comum mesmo. Isso não significa que ele vai morrer amanhã. Não, isso é o comum, né? Michele Andreata, médica paliativista da Saúde Lar, né? Saúde no Lar, empresa especializada em home care. Bom, Michele, a Luciana falando com você. Então, a gente está falando de dignidade e diminuição do sofrimento. Agora, o SUS, ele oferece esse cuidado paliativo? Oferece. Então, vamos falar de esferas de atendimento. Então, existe a esfera primária de atendimento, que é feito no posto de saúde, e aí no posto de saúde não tem especialistas. E o médico de família, às vezes fica até sobrecarregado, né? Medicina de família e comunidade, porque ele tem que lidar com um público muito diverso, de uma faixa etária gigantesca, e ele não conseguiria fazer esse tipo de abordagem. Para isso, a gente conta em algumas cidades com o serviço complementar, vamos dizer assim, mas ainda dentro do SUS, tá? É diferente de saúde suplementar, que são os planos de saúde. Então, o que é essa rede complementar à assistência primária? São as assistências secundárias e terciárias. As secundárias seriam as UPAs, seriam as portas de entrada ao hospital. E a terciária seria o hospital e a rede mais especializada. Então, são aquelas consultas com o especialista, com pneumologista, com cardiologista. E aí, no SUS, a gente tem o cuidado paliativo integrado à oncologia, e não necessariamente as outras especialidades.
Ambulatório específico de cuidado paliativo, no SUS, a gente só tem, então, em oncologia. Mas muitas vezes os profissionais com outras especialidades acabam exercendo cuidado paliativo também em rede ambulatorial. Mas isso, assim, é da peculiaridade de cada serviço e de cada profissional. Bom, então falando da oncologia e do que a gente tem no SUS, a gente tem equipes que fazem o atendimento domiciliar na assistência primária, que não conseguiria abordar todos esses pacientes de uma maneira adequada. E quando esse paciente já não tem aquela capacidade de se deslocar até uma consulta especializada, até o centro de especialidades, a gente conta com a equipe de atenção domiciliar da prefeitura. E aí vai depender da cidade. Eu falo de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte a gente tem um serviço complementar a essa assistência, tanto da rede primária quanto da rede terciária, que são as EMADs, que a gente chama, ou PADs, depende de onde está falando, que é um serviço de atenção domiciliar mais específico, voltado para aquele paciente que não consegue ir até o ambulatório. Essa equipe, ela vai até a casa do paciente e geralmente são pacientes que estão bem mais debilitados. Então, talvez a gente falaria no paciente oncológico de um paciente que está mais próximo do processo de finitude, né? Mas que não é por causa do processo de finitude estar próximo que a gente vai deixar de abordá-lo. Pelo contrário, é aí que mora a dignidade do final da vida. E eu costumo falar que morrer é o contrário de nascer, né? E morrer não significa acabar a vida, né? A vida, ela existe até o último minuto que aquele paciente está ali comigo. E a morte é um momento, é muito marcado, por isso que eu costumo mostrar que é o contrário de nascer. Um bebê não está nascendo e uma pessoa não está morrendo, ou ela nasce ou ela morre. São esses dois opostos. E a gente precisa encarar isso com a mesma naturalidade. A naturalidade que eu tenho de ver um bebê nascer é a naturalidade que eu espero quando eu estou no final da vida. E o mesmo carinho e tempo que a gente despende para aquela atenção ao bebê que está nascendo, que a gente aborda a mãe, aborda a família, o bebê não vai sozinho numa consulta. A mesma coisa é o paciente do cuidado paliativo. Ele deveria ter um suporte por trás dele. E aí, quando a gente fala em médico paliativista, ele não olha só o paciente, ele olha o entorno, o que está colaborando para a vida e para a qualidade de vida daquele paciente. Perfeito. A gente conversou com a médica paliativista da empresa Saúde no Lar, especializada em home care, doutora Michele Andreatta, que nos deu aqui uma aula, né, de cuidados paliativos. Doutora, muito obrigado mais uma vez, né, por ter atendido o nosso convite e parabéns a você e a todos os médicos paliativistas, né, pelo trabalho sensacional e indispensável que fazem, né, com os nossos pacientes. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês e contem sempre comigo. Valeu.